Eu sou Matheus Alves e no trabalho de inteligência artificial da professora Tatiane Nogueira eu vou abordar sobre dois problemas diferentes. Um sobre League of Legends e outro sobre um jogo chamado Sushi Go. Eu vou apresentar eles mais detalhadamente a seguir. Primeiramente, League of Legends. O que é? Um jogo online onde a cada partida tem 10 jogadores. São partidas 5x5. São dois times, cada um com 5 jogadores. E o objetivo é destruir o Nexus inimigo. O Nexus é a parte destacada aqui no mapa que está escrito Nexus, né? Daí esse que é o objetivo do jogo. Cada time possui 5 campeões com diferentes características. São habilidades e atributos diferentes que não convém muito apresentar aqui. Vou falar um pouco mais na frente. São 4 rotas e 5 posições: topo, selva, meio e a rota inferior, que tem o atirador e suporte. Como está também descrito aqui no mapa, né? O topo ficando na parte de cima, né? A parte de cima. A selva ficando entre o topo e o meio e a rota inferior. O meio, que é basicamente a diagonal do mapa, né? E a rota inferior, que ficam 2 personagens lá. Eu vou falar um pouco mais a seguir. Agora, qual que é o problema apresentado? No jogo existem 162 campeões. Cada campeão é efetivo em uma ou algumas posições. Alguns são só efetivos em uma, outros em 2, talvez 3, e cada campeão é efetivo em diferentes posições. O problema é, dado um time com 5 campeões diferentes, como prever a posição em que cada um jogará? Por exemplo, essa imagem é do campeonato coreano de League of Legends, acho que na final de 2020, que cada time tem seu conjunto de 5 campeões, todos diferentes entre si. Só abordando mais um pouco, eu não vou passar muito por cima. Se quiser mais, pode dar uma leitura mais aprofundada, mas basicamente temos a rota do topo, né, que a gente vai chamar de top. A selva, os campeões que vão ficar na selva, que a gente costuma chamar de jungle. Os campeões que ficam no meio, que a gente costuma chamar de mid. E na rota inferior, que é o bot, costuma ficar 2 campeões: o atirador ou ADC, geralmente chamado assim, e o suporte ou sup. A cada partida temos as informações de qual campeão está em qual posição. Isso é um dado da própria API da desenvolvedora do jogo, né, a Riot. E a gente quer saber, a partir dessas informações, um resultado específico. E como são dados rotulados, a gente fica bastante interessado em usar o aprendizado supervisionado nesse tipo de problema. A gente assumirá, a partir de agora, a independência entre os campeões do time, ou seja, a independência entre as diferentes variáveis, e com isso o Naive Base surge como uma boa alternativa para a resolução desse problema. Esse é o teorema de Bayes padrão, né? A gente está assumindo as variáveis independentes, então o Naive Base, a fórmula, é basicamente essa, né? Agora a gente
quer achar o valor de y que tenha a maior probabilidade. Basicamente, um vai para o top, um vai para o mid, outro vai para jungle, outro vai para ADC, outro para sup. Basicamente, a gente quer saber qual arranjo desses 5 campeões tem a maior probabilidade de acontecer. E é basicamente isso, a gente quer o argmax de Y, né? Para nosso problema, a gente tem um Y é dado por... Primeiro, tem A, B, C, D e E, que são de 1 a 5, só que cada um é diferente entre si. E cada valor possível de Y é dado como o top é igual a XA, jungle é igual a XB, mid é igual a XC, o ADC é igual a XD e o sup é igual a XE. Ou seja, a gente tem 5 fatorial, que é igual a 120 valores possíveis de Y, né? Um para cada arranjo. Daí, simplificando a nossa expressão, a gente pode simplesmente... o naive Bayes. A gente pode simplesmente retirar todo o produtório. Por quê? Porque se a gente já sabe que o campeão X está na posição Y, está em alguma posição, a chance dele estar a probabilidade dele estar na partida é 100% para qualquer campeão. Daí, com isso, a gente fica simplesmente com argmax de Y, a probabilidade de Y, né? Assumindo a independência entre as variáveis, a gente pode simplesmente assumir que a argmax seja a multiplicação entre as variáveis de cada posição. Só que as probabilidades são exatamente a probabilidade quantas vezes o evento ocorre dividido quantas vezes pelo universo que a gente está considerando, que é basicamente essa terceira equação aqui. Como a parte de baixo é constante para todos os y, a gente pode argumentar que y é o argmax de y, que é a multiplicação entre a quantidade de vezes que cada campeão está em uma posição. Que, simplificando, eu fiz um produtório aqui, não é exatamente a forma correta, mas dá para entender que o y começa no top, x é igual a daí vai para jungle, x é igual a b, mid igual a x é igual a c, ADC é igual a x é igual a d e sup x é igual a e. Basicamente é um produtório da quantidade de vezes que i ocorre. Só que o problema desse produtório é que se em algum momento não tiver nenhuma ocorrência, o produtório todo vai para zero. Então eu estou adicionando 1 a cada termo do produtório para evitar que um valor zero anule todo o produtório. E como a gente não quer saber exatamente o valor em si e apenas comparar qual é maior e qual é menor, é equivalente a gente fazer o produtório da quantidade, fazer o somatório dos logaritmos de cada termo. É equivalente se a gente quiser saber só qual é maior que outro. Como dito, os dados foram obtidos através da API oficial da Riot Games, a desenvolvedora do jogo. Cada partida possui 2 times, e o que auxilia, porque a gente tem o dobro de dados a cada partida, e a gente conseguiu obter dados de aproximadamente 236 mil times, ou seja, 100 e alguma coisa partidas. 100 e alguma coisa mil partidas.
75% dos dados foram usados para o treinamento e 25% para testes. Por que foi utilizado esse ratio para cada quantidade? A complexidade do teste é maior do que a do treinamento, porque simplesmente é adicionar na tabela que tal campeão está em tal rota. E o teste você precisa primeiro testar 120 possibilidades e calcular qual o valor que a gente encontrou no somatório dos logaritmos. E a taxa de acerto do algoritmo está aproximadamente 87%. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em geral é 87% de taxa de acerto do algoritmo. Eu vou mostrar o programa um pouco depois, mas o outro problema é o Sushi Go. O que é o Sushi Go? É um jogo de cartas com 2 a 5 jogadores, onde o objetivo é obter o maior número de pontos. A gente vai usar aqui como 2 jogadores apenas, mas é possível ter de 2 a 5 jogadores, que mudam um pouquinho as regras, mas não muito. Como é que é o jogo, basicamente? São 3 rodadas. A cada rodada, cada jogador compra uma certa quantidade de cartas. E o jogador escolhe uma carta da mão para ele ficar com ele. E ele passa as restantes para o próximo jogador. Ou seja, eu fico na mão com as cartas que o oponente estava na mão. E o oponente fica com as minhas cartas, as cartas que eu estava na mão. Daí o processo se encerra quando acabarem as cartas da mão e todo mundo já tiver com as suas próprias cartas. Daí os jogadores contam quantos pontos eles têm e descartam as cartas. Apenas uma das cartas não são descartáveis, porque como ela é pontuada, mas eu vou explicar um pouco mais para frente. Ao finalizar as 3 rodadas, o ganhador é simplesmente quem possui mais pontos. Quais são as cartas do jogo, né? As cartas de Nigiri dão uma quantia fixa de pontos, né? O Egg Nigiri dá 1 ponto, Salmon Nigiri dá 2 pontos, Squid Nigiri dá 3 pontos. É uma quantidade fixa. Mas se você tiver uma carta de wasabi, ela vai triplicar o valor do Nigiri, do próximo Nigiri, né? A carta de wasabi não vale nenhum ponto, mas ela triplica a quantidade do próximo Nigiri obtido. As cartas de Maki Roll dão 6 pontos a quem possui mais rolls e 3 pontos ao segundo que mais possui rolls, né? Um Maki Roll dá 1 roll, 2 Maki Rolls dá 2 rolls, 3 Maki Rolls dá 3 rolls. Lembrando, não é a quantidade de cartas de Maki Roll que vale o ponto. Cada um tem uma quantia de rolls que vale, e quem possui mais rolls que ganha os pontos. Não é quem possui mais cartas. Então, se eu tiver uma carta de 3 rolls e uma carta de 2 rolls, não importa se o oponente tiver 3 cartas de 1 roll, porque 3 é menor que 2 mais 5, né? 2 mais 3, quer dizer. E o Dumpling, quanto mais cartas de Dumpling você possuir, mais pontos são ganhos ao final da partida, né? Um Dumpling equivale a 1 ponto, 2 Dumplings equivale a 3 pontos, 3 Dumplings equivale a 6 pontos, 4 Dumplings equivale a 10 pontos e 5 ou mais equivale a 15 pontos. Ou seja, possuir um só não é tão bom quanto possuir vários de uma vez. Agora, essas cartas ganham pontos condicionais. Uma carta só de temporar não te dá ponto nenhum.
Só que se você tiver duas cartas, se você tiver o par, você ganha 5 pontos. E é basicamente a mesma coisa para o sashimi. Se você tiver uma ou duas cartas de sashimi, você ganha 0 pontos. Porém, se você tiver 3, você ganha 10 pontos. A carta de Chopsticks não dá pontos, mas você pode trocar livremente por uma carta da mão. Então, no turno que você usar o Chopsticks, ela volta para a mão e você pega duas cartas. A que você já pegaria normalmente e a que você trocou pela carta de Chopsticks. Ela geralmente é muito boa no início do jogo, porque você tem essa flexibilidade maior, mas ela acaba por ficando pior ao final do jogo, porque ela não ganha pontos e as opções de você trocar ficam comprometidas, né? Agora os Puddings, que são a carta que eu falei que não são descartadas ao final da rodada. Quando você como ela não é descartada, você mantém para você mesmo todas as que você obter no jogo. Daí, no final do jogo, quem possuir a maior quantidade de Puddings ganha 6 pontos e quem tiver a menor quantidade perde 6. Só que isso só vale para 3 jogadores. Como a gente está falando em um cenário de 2 jogadores, só quem tiver mais ganha 6 e quem tiver menos não ganha nem perde nada. Agora, o problema do algoritmo, o problema do Sushi Go é como criar um algoritmo que jogue uma partida de Sushi Go contra o usuário. Obviamente, cada jogador quer ter a maior quantidade de pontos e que deixe com o adversário com a menor quantidade de pontos, ou seja, cada jogador quer maximizar seus pontos enquanto minimiza o do adversário, e o jogador deve decidir qual a melhor ação a se tomar a partir de um estado inicial, que é o que você está. E dessa forma, o Minimax se torna uma boa opção para a solução do problema. É basicamente como é organizado uma árvore de Minimax com 3 cartas, né? Você tem o Max, que tem 3 Mins, e o Min, cada Min tem 3 Max. Daí depois, cada Max tem 2 Mins, cada Min tem 2 Max, depois cada Max tem 1 Min, e cada Min tem 1 Max, que é o nó folha que realmente decide quantos pontos você tem. Você vê que o modo em que a árvore é estruturada é em modo fatorial, né? Quando a árvore é mais larga próximo da raiz do que próximo das folhas. E é exatamente esse é o problema do algoritmo. Ele é muito complexo. Para n cartas iniciais, existem n fatorial ao quadrado folhas na árvore de decisão. N fatorial para o max e n fatorial para o min. A poda alfa beta até melhora a performance, mas apenas adia a explosão de complexidade do algoritmo. Enquanto ele demorava muito para, por exemplo, 7, se você utiliza a poda alfa beta, você melhora e muito o resultado. Porém, ela não melhora o suficiente para que você possa aumentar muito mais o valor de n. Por exemplo, para 7 está travando muito, talvez para 9 volte a travar se você usar alfa poda beta no algoritmo. A profundidade máxima. Esse é um caso muito interessante. Ela não auxilia muito, porque a árvore de decisão é mais larga quanto mais próximo da raiz, pelo seu comportamento fatorial. Ou seja, você cria uma profundidade máxima, só que onde o algoritmo é mais complexo, é mais próximo da raiz.
próximo das folhas, o algoritmo é menos complexo. E além disso, ao se criar uma profundidade máxima, o poder de decisão é impactado, pois as regras do jogo permitem que uma pequena diferença na escolha de cartas influencie muito o resultado final. Por exemplo, como dito, se você possui duas ou zero sashimis, não muda nada. Mas se você possui 3 sashimis, você ganha 10 pontos. E um algoritmo que tenha uma profundidade máxima pode não perceber que isso possa ser uma melhor escolha, porque ele não se aprofundou tanto não viu tão ao futuro quanto ele poderia ter visto para saber que você conseguiria 3 sashimis. Aqui seria a árvore do programa utilizando a poda alfa-beta, né? Ela auxilia bastante no processo de... melhora muito a eficiência do problema, mas, como dito, ela só adia o grande crescimento de complexidade do algoritmo, né? E outra coisa, a carta Chopsticks atrapalha muito a performance, porque como você vai saber quando trocar uma carta da mão e por qual carta? E o problema maior ainda é que ela age como se o agente maximizador agisse 2 vezes. Você tivesse um max, depois um max e depois um min. Ou seja, você não pode fazer a poda alfa-beta nessa camada, porque simplesmente você tem que saber qual é o max, o segundo max, o que gera a maior quantidade de pontos. Você não pode cortar no meio um max, porque o melhor pode ser o último e não tem uma relação com os outros max. Isso dificulta muito o problema do algoritmo, porque ele é muito complexo para se realizar, tanto que eu vou rodar o algoritmo, mas, por exemplo, com a quantidade de cartas reduzida ao uso da regra, porque você simplesmente não tem como rodar as regras oficiais assim do jogo para 2 jogadores, né? Porque nas regras são 10 cartas, mas simplesmente não tem como você rodar o algoritmo para 10 cartas. Agora eu vou apresentar como funciona o algoritmo, cada um dos algoritmos. Primeiro, esse aqui que roda o League of Legends. Os dados já foram coletados aqui. Cadê? Os dados. Tá demorando um pouquinho, né? Mas tá demorando. Tá demorando. Não vou esperar mostrar os dados não, porque realmente são bastante. Mas vamos rodar o algoritmo, né? npm run analysis. Opa, digitei errado. Tá ruim aqui, né? Análise. Pronto. Aqui diz o tamanho dos dados, o RAT, a fração entre treino e teste. Pronto, terminou os testes. Como dito, né, o algoritmo está em aproximadamente 87% de acerto. E vamos ver a tabela criada, né? Aqui, para cada campeão tem a quantidade, por exemplo aqui,
pro Atrox. Teve 16 mil vezes que ele foi top, 94 que ele foi jungle, 550 mid, 16 vezes ADC e sup 48, no total de 16.724. Ou seja, o algoritmo vai tender a colocar o Atrox, ele vai tender muito a colocar o Atrox como top, porque é a vez que ele mais aparece. E por assim vai, né? Tem as quantidades de vezes que apareceram todos os campeões. E, por exemplo, eu vou tentar conseguir uma predição do algoritmo, né? A gente tem que entrar com os 5 campeões e ele vai dizer o que ele acha, em que posição ele acha que cada um vai. Vamos dizer, Nami, que geralmente é suporte, né? Dario, que geralmente é top, né? LeBlanc, não, esse aqui, que geralmente é mid, né? E Lucian, que geralmente é o ADC. Falta mais algum? Falta o jungle. Vou botar Lee Sin. Aí, ó, ele acredita que o Darius vai top, o Lee Sin vai jungle, o Fizz vai mid, Lucian ADC e Nami suporte. E é basicamente dessa forma que o algoritmo funciona. Agora, o jogo de Sushi Go. NPM Run Play. Todos esses algoritmos foram produzidos, né, no Node.js, né? Agora, marca aqui, Round 1. A primeira carta que você vai pegar, você e seu adversário não tem nenhuma carta, e na sua mão tem essas cartas, e na do adversário tem essas cartas. Eu vou colocar qualquer valor aqui só para ver como o algoritmo ele realmente consegue verificar quais são as melhores opções, escolhas para cada momento, e ele provavelmente vai ganhar de mim, porque simplesmente estou colocando valores aleatórios. Uma coisa que é bom ressaltar é que, embora como o deck de cartas é embaralhado e é dado aleatoriamente, então as cartas são aleatórias, mas o algoritmo é determinístico a partir das condições iniciais, né? Daí eu vou colocar aqui. Daí eu peguei um Putty e ele escolheu um Squid Nigiri, que vale 3 pontos. Ele escolheu Squid Nigiri e 3 Maki Rolls. Agora ele escolheu um Maki Roll. Agora ele escolheu um Dumpling. Ele escolheu agora 3 Maki Rolls. Ele escolheu outro Dumpling, ou seja, ele está ganhando mais pontos no Dumpling. E pronto. Agora vamos ver como foi o final do round. Essas aqui são as minhas cartas. Essas aqui são as cartas do adversário. Eu tenho 4 pontos e 1 pudding. Ele tem 12 pontos e 0 puddings. Como um pudding vale 6 pontos ao final do jogo, teoricamente estou com 10 pontos. Ou seja, ele ainda está ganhando de mim, mesmo sem ter pego nenhum pudding. Agora eu vou agilizar isso para dar o resultado final logo de uma vez.
Ah, sim, esse é um problema. Como tem dois chopsticks, o algoritmo realmente fica bem mais lento e demora mais realmente para dar o resultado. Porém, você pode ver que à medida que o, o número de cartas diminui, realmente o algoritmo reduz muito o tempo de execução para dar a resposta, né? Daqui, na segunda rodada. Essas são as minhas cartas, as do adversário. Eu estou com 10 pontos, contando com a da rodada anterior, né? Então eu ganhei 6 pontos nessa rodada. E ele está com 19 pontos e está com um putty. Teoricamente a gente está empatado na quantidade de putties, então ele está simplesmente 9 pontos à frente de mim. Agora na terceira e última rodada, vamos ver, tá vendo realmente, quando tem o chopsticks, ele realmente é mais lento. Aí pronto. Na última rodada eu fiquei com 17 pontos e 2 putties, e ele ficou com 35 pontos e 3 putties. Ou seja, além de ele estar com mais pontos que eu, ele ainda ganhou mais pontos ainda porque ele tem mais putties que eu. Ou seja, é exatamente aqui. Seu oponente tem a maior quantidade de putties. Aí ganhou mais 6 pontos. Ou seja, eu terminei o jogo com 17 pontos e ele com 41. Ou seja, ele ganhou. E é basicamente isso os algoritmos. E essas são as referências utilizadas para fazer o trabalho. Obrigado.